Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica da série The Bear, lançada em 2022, criada por Christopher Storer e protagonizada por Jeremy Allen White. Nessa análise eu quero discutir as nuances dessa série que aborda temas tão psicologicamente maduros, como o estresse e o abuso psicológico no ambiente de trabalho e a incapacidade masculina de analisar e conversar sobre as próprias emoções. Lembrando que a análise contém spoilers. A simbólica primeira cena de The Bear é uma metáfora, inicialmente não muito clara, do que o espectador vai encontrar adiante na magistral primeira temporada. Em um sonho, o protagonista Carmy precisa enfrentar um urso que acaba de ser libertado da jaula. Além de uma referência a alguns times tradicionais da cidade de Chicago, onde se passa a série, o urso representa a fera selvagem que todos temos aprisionados dentro de nós e que se liberta quando ficamos fragilizados frente às dores e frustrações naturais da vida. O prestigiado chefe de cozinha Carmen Berzato retorna a Chicago para administrar o restaurante da família que lhe foi deixado de herança. Ele poderia ter vendido o local e simplesmente continuado em Nova York, onde era chefe naquele que era considerado o melhor restaurante do mundo, mas há mais na sua escolha do que apenas revitalizar o negócio familiar. Carmen retorna porque de alguma forma precisa se reconectar com o recém-falecido irmão Michael. A conexão entre os dois foi perdida alguns anos antes, quando Michael excluiu o irmão caçula dos negócios da família. E foi isso que motivou Carmy a trabalhar com os grandes chefes e acabar se tornando um deles. A maneira como o protagonista lida com as emoções, com as suas dores e frustrações é particularmente masculina. Em vez de conversar sobre como se sentia rejeitado por ter sido deixado de lado, ele decide se vingar mostrando que é maior do que o irmão, maior até mesmo do que o negócio da família. Sua estratégia obviamente não funciona. Ele até se torna o grande chefe prestigiado que almejou ser, mas por outro lado, suas emoções em relação ao irmão continuaram intactas, temporariamente rechaçadas às profundezas da sua inconsciência. Aliás, a jornada profissional de Carmy pelos restaurantes de alta gastronomia foi emocionalmente conturbada. Além de ter de lidar com a competição entre colegas de profissão, ele sofria abuso psicológico de seus superiores, aparentemente uma prática considerada comum nesse ramo. Carmy retorna para Chicago para enfrentar os fantasmas do seu passado. Ele ainda guarda ressentimento pelo irmão por acreditar que, além de tudo, ele ainda não havia deixado sequer uma carta de despedida. No passado, o urso interior o havia devorado, mas agora o protagonista tem uma nova chance de dominá-lo. Todavia, ele não tem um entendimento apropriado das suas próprias emoções. Apesar de confuso sobre como mudar, Carmy começa sua jornada de redenção tratando os funcionários do The Original Beef of Chicagoland diferente de como ele foi tratado em suas experiências anteriores. A sutileza que White coloca no protagonista é impressionante. A todo momento ele parece estar em uma luta interna para controlar o urso selvagem que vive dentro dele. O ambiente estressante, é claro, não ajuda. A rotina na cozinha é metáfora a uma panela de pressão prestes a explodir a qualquer momento. Os diversos estímulos interrompem o fluxo dos cozinheiros e vão desde as ordens de movimentação a fim de evitar colisão até o bip dos pedidos. Aliás, The Bear constrói esse ambiente tenso tão bem que tive de segurar minha vontade de assistir mais de 2 episódios seguidos. Ao final de cada episódio senti minha respiração ofegante e o coração acelerado. O objetivo da série de simular a sensação de como é trabalhar em uma cozinha foi certeiro. Se até o público precisa controlar a respiração ao final de cada episódio, imagine Carmy, que tem de lidar tanto com os problemas burocráticos e financeiros do restaurante, quanto com seus problemas emocionais. É com a recém-contratada Sydney que o protagonista tenta reparar suas atitudes passadas. Apesar de jovem e ansiosa, ela é, na maior parte do tempo, tratada por ele com respeito e confiança. Mesmo que inicialmente não tenha consciência disso, Carmy tenta interromper o ciclo de abusos psicológicos que ele sofreu na cozinha. Todavia, ele tem dificuldades em se comunicar com ela, porque isso significa ter de lidar com seus próprios problemas. Esse é um obstáculo relativamente comum para a maioria das pessoas, que optam por caminhos passivos a fim de evitar uma explosão agressiva.
A verdade é que poucos conseguem resolver os problemas com assertividade, já que para isso é imprescindível uma alta análise das próprias emoções. No primoroso episódio 7, Carmy perde o controle e a paciência com todos os funcionários, revelando o urso interior da pior forma possível, o que resulta na demissão voluntária de 2 funcionários, um deles a própria Sydney. Parte da jornada terapêutica do protagonista é tentar encontrar uma resolução para o conflito com o irmão, que aparentemente também não conseguia se abrir sobre os seus problemas. Ele faz o que o irmão foi incapaz de fazer em vida e começa a frequentar reuniões dos alcoólatras anônimos. Apesar de não ser alcoólatra, ele se beneficia do teor terapêutico dessas reuniões para aprender a expressar suas emoções e assim conseguir lidar com os problemas. O fato de Michael ter tirado a própria vida se relaciona diretamente à incapacidade masculina de expressar emoções. Não é por acaso que esse fenômeno tem maior incidência em indivíduos do sexo masculino. Acredito que essa porcentagem seria menor se os homens não encarassem conversas sentimentais como sinal de fraqueza, mas como uma necessidade humana básica. Richie, o melhor amigo de Michael e caixa do The Original Beef of Chicagoland, é outro arquétipo masculino que não consegue resolver problemas através do diálogo. A única forma de resolução de conflitos que ele conhece é a sua arma, que também é um símbolo fálico de virilidade. Em certo momento, Richie perde a pistola e seu desespero é evidente, mas depois de encontrá-la, ele sequer precisa usá-la, porque Sydney já havia resolvido o problema de maneira eficiente, dialogando com os criminosos que ficavam do lado de fora do restaurante. Uma das principais mensagens trazidas por The Bear é a de que conversar sobre as próprias emoções representa metade do caminho para lidar com qualquer problema. E o final é tão fantástico exatamente por isso. Richie, que não aceita a morte de Michael, finalmente encara as próprias emoções e entrega a carta que ele havia deixado para Carmy. A carta dizia tudo aquilo que Michael foi incapaz de expressar ao irmão caçula em vida. Ali, ele também deu a dica de que não havia deixado Carmy sem auxílio financeiro, indicando que deixou o dinheiro escondido nas latas de molho de tomate. O final é simbólico, pois as coisas só começam a dar certo quando Richie entrega a carta para Carmy, desencadeando uma sequência de boas novas. Sydney e Marcus, os funcionários que haviam sido vítimas dos episódios de abuso psicológico de Carmy, voltam a trabalhar no local após um sincero pedido de desculpas. E é aí que eles decidem transformar o The Original Beef of Chicagoland em um novo restaurante, o The Bear. Dominar as próprias emoções e frustrações não é uma tarefa simples, mas no final, até mesmo a raiva pode ser transformada em ações positivas. O urso pode ser tanto uma fera incontrolável quanto o sonho realizado de uma pessoa. E você, o que costuma fazer com a sua raiva? E se você gostou dessa análise psicológica, eu vou te convidar a me seguir no Instagram, @minutosdesanidade, caso queira saber a minha nota para a série em um mini review, além de acompanhar meus posts sobre psicologia, criatividade e criação de conteúdo. E além disso, deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.